queridos irmãos do Ideal Espírita, é com grande alegria que cá estamos para darmos continuidade às palestras doutrinárias da UD Partenon no mês de novembro. O tema proposto neste mês é os sãos não têm necessidade de médico. Este tema está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 11 e 12. E neste ponto, o Evangelho inicia nos apresentando uma passagem que consta no Evangelho de Mateus, que diz que Jesus estava sentado à mesa de Mateus, tomando refeição com os demais apóstolos, e que a eles se juntam publicanos e homens de má vida. Os fariseus, observando aquela situação, se dirigem aos apóstolos colocando assim: vosso mestre toma refeição com homens de má vida? Jesus, escutando o questionamento, profere então a frase que fica conhecida como: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Para nós entendermos esta passagem, é importante que nós tenhamos em conta quem eram os publicanos e quem eram os fariseus naquele momento da história. Os publicanos eram os responsáveis pela coleta dos impostos que eram destinados ao Império Romano. Os publicanos faziam esta coleta frente aos judeus e ainda retiravam uma porcentagem dessa coleta para si próprios. Então, os judeus tinham verdadeiro horror aos publicanos, porque eles tomavam aquilo que era fruto do seu trabalho. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os judeus que estudavam a Torá. Eram os judeus espiritualizados da época e que se julgavam superiores aos demais porque tinham o estudo da Torá, ou porque faziam o estudo da Torá. No entanto, este estudo não os modificava moralmente para melhor, porque eles vivenciavam aqueles ensinamentos religiosos de um modo muito mais exterior, muito mais pro forma. Aos olhos do mundo, eles realizavam ritos, lavavam as mãos antes das refeições. Mas, interiormente, eles não buscavam se purificar, não buscavam se melhorar. E Jesus sabia disso. Então, a proposta de Jesus, naquele momento, era mais bem recebida pelos publicanos porque eles desejavam o contato com a Boa Nova, desejavam obter consolação. Entre os publicanos, certamente existiam homens imperfeitos, mas esses homens estavam abertos aos novos conhecimentos que eram transmitidos por Jesus. Em contrapartida, os fariseus, pelo fato de estarem em contato com a Torá, acreditavam conhecer todas as verdades e, portanto, julgavam nada necessitar. Por isso não estavam tão abertos à proposta, aos ensinamentos de Jesus. Então, naquele momento, os ensinamentos de Jesus eram destinados aos deserdados, aos cegos que desejavam ver, aos humildes. E assim como a proposta de Jesus era destinada a estes, o Espiritismo também melhor se destina a estes. Notadamente, no que diz respeito à mediunidade. Muitos ficam surpresos que a faculdade mediúnica seja dada por Deus a homens imperfeitos, a homens viciosos, a homens que utilizam a mediunidade muitas vezes para fins escusos
E é importante que nós tenhamos em conta que a mediunidade, ela radica no organismo. Aqueles que são médiuns ostensivos não são super-humanos como alguns pensam. A mediunidade, ela radica no organismo, assim como a audição, a visão e outros sentidos. O bom ou mau uso da faculdade mediúnica depende do livre-arbítrio daquele que é portador da mediunidade. Aliás, médiuns todos nós somos. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos diz que todo aquele que sente a impressão do mundo dos espíritos, a presença dos espíritos junto a si, quer seja através de uma intuição, quer seja através de um arrepio de um lado só do corpo, é médium. Então, lato sensu, todos nós somos médiuns porque estamos em contato com o plano espiritual. No entanto, aqueles que apresentam a faculdade mediúnica de uma forma contínua, de uma forma recorrente, então estes, no sentido estrito, são considerados médiuns ostensivos. E a boa ou má utilização da faculdade mediúnica depende então do emprego do livre-arbítrio do médium. Ora, por que Deus concede a mediunidade, então, a homens que são imperfeitos, a homens que muitas vezes utilizam a mediunidade para o mal ou para obterem vantagens pessoais, exaltando a sua vaidade, exaltando o seu orgulho? A mediunidade é, digamos assim, distribuída por Deus às diversas categorias de homens, porque assim ela consegue atingir as mais variadas camadas da sociedade. Médium é aquele que está no meio, é aquele que está entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. Então, o médium é um instrumento que capta as mensagens dos espíritos desencarnados com o propósito de esclarecer aqueles irmãos encarnados que não têm a faculdade ostensiva, que não têm a clarividência, que não têm a clareaudiência, que não são médiuns psicógrafos. Então o médium, como um instrumento, como aquele que está no meio, ele traz então essas mensagens de orientação, de apoio, de consolo aos seus semelhantes. Então a gente pode perceber que o bom exercício da mediunidade é a mediunidade utilizada de forma caritativa. No entanto, a gente sabe que nem sempre assim ocorre. E popularmente se costuma pensar que o bom médium é aquele que tem comunicações frequentes, ou aquele que traz comunicações frequentes do plano espiritual para os demais. Todavia, a doutrina espírita nos diz que o bom médium é aquele que procura paulatinamente se melhorar. É aquele que procura paulatinamente vivenciar as virtudes do Cristo. Porque aquele que se esforça nesse sentido, ele vai atrair o olhar, a atenção dos bons espíritos. E a tendência então é que ele traga comunicações que vão ter um propósito elevado. Em contrapartida, aqueles médiuns que não buscam essa modificação moral para melhor, que não buscam a reforma íntima, estes muitas vezes julgam estar dando comunicações muito importantes, porque eles ficam impressionados, muitas vezes, com o fenômeno mediúnico e não se atêm ao conteúdo. Não raras vezes, nestes casos, os médiuns podem estar sofrendo um processo obsessivo e não se dão conta. É importante que a gente tenha em conta que Deus também concede a mediunidade a espíritos, a mediunidade ostensiva a espíritos inferiores, porque eles, estando em contato direto com o plano espiritual, ao receberem as mensagens, ao entrarem em contato com exemplos que são apresentados pelos espíritos desencarnados, eles têm a possibilidade de
perceberem que necessitam se transformar, que necessitam corrigir determinados comportamentos. Então a mensagem, antes de chegar, eles estão no meio, mas antes de transmitirem a mensagem também serve para eles, para a melhora deles. Então também por isso Deus concede a mediunidade àqueles que são imperfeitos, para que eles possam ter acesso ao conhecimento e se modificar, para que eles não precisem buscar o conhecimento em outros lugares. Então o bom médium é aquele que busca permanentemente corrigir os próprios vícios, corrigir as suas imperfeições. E com isso, sintonizar com os espíritos de ordem elevada, trazendo à humanidade, então, mensagens de esclarecimento, de consolo e de apoio. Que possamos nós, assim como os publicanos, estarmos abertos à proposta do Cristo, de amor, de renovação. Que não sejamos nós aqueles que, como os fariseus, nos consideremos os portadores da verdade e que não necessitamos do apoio do plano espiritual, que generosamente, através dos médiuns, nos trazem as mensagens de consolo e de esclarecimento que tanto necessitamos e desejamos. Que esta postura orgulhosa possa ser por nós combatida a cada dia. Muito obrigado pela atenção. Que a luz e a paz do Cristo continuem nos auxiliando e nos amparando hoje e sempre. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.